gente, boa noite a todos. Algumas pessoas me perguntaram se poderiam vir. Tem alguém novo vindo hoje pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, viu? A ideia desse encontro é justamente a gente acolher, né? Esses corações que vão chegando pelo caminho, já que a gente não tem, digamos assim, aquela metodologia, né, das listas, etc. Por ser um romance, todo mundo ter acesso, dá para, né, cumprindo a leitura, acompanhar tranquilamente. Então, para hoje, nós estamos no capítulo 4, nas estradas de Jope, e a nossa temática aqui, em cada capítulo tem um tema, né, que a gente poderia resumir a temática do capítulo. Nesse daqui tem vários, né? A gente poderia falar que é quando surge Saulo de Tarso pela primeira vez na obra, que fala sobre os votos de fidelidade entre Saulo e Abigail. E aqui a gente está, como Emmanuel começa o capítulo, na Velha Jerusalém, no ano 35. Eu não sei se vocês repararam, mas me parece que Emmanuel deixa algumas pistas. Não sei se isso é por acaso, totalmente aleatório, ou se ele faz isso intencionalmente. Conhecendo a argúcia de Emmanuel, é provável que realmente haja mensagens subliminares. O nome do amigo de Saulo, apresentado, Sadoc, não é um nome incomum. Existia um Sadoc, que, aliás, o nome Sadoc vem de sacrossanto, que foi o fundador da seita dos saduceus. Kardec esclarece isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem anotações históricas, se eu não me engano, na introdução, e aí ele vai dizer o seguinte: os saduceus eram uma seita judia do ano 248 a.C., assim chamada pelo seu fundador Sadoc, que não acreditavam na imortalidade da alma nem na ressurreição. Veja que interessante. A satisfação dos sentidos era para eles o fim principal da vida. Eram, como se vê, os materialistas e sensualistas da época. Tornou-se um partido político sempre oposto ao dos fariseus. E aí, para que eu estou trazendo isso? Quando a gente vai caminhando na leitura, embora Emmanuel diga, né, que Sadoc aguardava o amigo Saulo para um afetuoso abraço, a gente vê Saulo falando dos seus planos, né, de casar-se com Abigail. E Sadoc não parece muito interessado com essa realização afetiva. Ele fala, né, da sua ambição de ser rabino, né, de ser doutor da lei no Sinédrio. E parece realmente que ele se afeiçoa mais com a parte materialista, do destaque político e social. Então, mesmo Emmanuel dizendo que era um amigo, parece que essa amizade foi cultivada com interesses outros, né? E aí, por isso que eu acho interessante, porque parece que o nome já é uma indicação do perfil psicológico do personagem, né? Isso que é interessante. Então, só esse parêntese. Aí ele começa fazendo a descrição e até agora a gente já pode, inclusive, fazer uma linha do tempo, né, do livro. Então, a gente vê que se aos 35, no marco 35, depois de Cristo, Saulo tinha por volta dos seus 30 anos, provavelmente ele nasceu no ano 5, né? No capítulo anterior, ele posicionou-se no ano 34. E aí, no ano 34, ele diz que Abigail devia ter por volta dos 18 e Estevão não mais que 25. Então, provavelmente, Gesiel nasceu no ano 9, 4 anos depois de Saulo, e Abigail no ano 16, 7 anos depois de Gesiel. E aí, por volta do ano 20, provavelmente, Saulo com os seus 15 anos, que era nessa época, quando os meninos começavam a ter aulas com os seus doutores, né, com os seus mestres, repetindo aquela política da antiga Grécia. E aí a gente vê que os seus mestres eram trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria, então ele foi educado, né, nessa política. Então, por volta do ano 20, do ano 25, ele deve ter ido a Jerusalém, mesmo sido da origem de Tarso, que era uma cidade próxima da Cilícia, para estudar. Porque, como a gente viu, né, pelas fotos lá, se a gente for pesquisar um pouco, Tarso nessa época era conhecida por ter uma posição privilegiada junto aos portos e também pelo fato de ter muitos tecelões, né? E aí a gente vê que ele mesmo
tinha sido ensinado pelo pai a esse ofício, né? Então construía-se tendas e tal. Então provavelmente não era um centro, uma cidade muito conhecida por despontar intelectualmente ou por ter muitos mestres. Aí ele vai para Jerusalém, possivelmente também porque o seu pai, judeu, já tinha em mente planos para Saulo dele ser um grande doutor no Sinédrio. E aqui ele está em Jerusalém, né? E aí Emmanuel começa a narrativa, né, dizendo: no interior de sólido edifício, onde tudo transpira conforto e luxo da época, um homem ainda moço parece impaciente à espera de alguém que se demora, referindo-se ao Sadoc. E é interessante porque ele coloca aqui um detalhe. E ao examinar papiros e pergaminhos, como quem se diverte matando o tempo, ele, ao menor rumor da via pública, corria para ver se Saulo já tinha chegado. E isso também, mesmo que seja um detalhe aparentemente insignificante, mostra um pouco sobre a personalidade de Sadoc. Ele não parecia, como Saulo nos parece, alguém extremamente fiel e leal à lei, né, que lia e examinava esses papiros e pergaminhos como se quisesse realmente extrair dali o néctar, né, daquelas mensagens sagradas. Mas ele encara até como algo de divertimento, de passar o tempo. E eu acho que a gente também pode fazer uma análise nossa, já que essa é a proposta do estudo, né? Será que as leituras edificantes também, que a gente examina, né, que a gente se dedica, são para nós essa forma de passar o tempo, de divertimento, ou são para nós uma forma da gente se alimentar disso, né? Porque, veja, embora um romance ele tenha um enredo, né, e nos transporte para essa cena, e também seja uma forma da gente se divertir, né, da gente viajar no tempo, daqui é o que a gente tem tentado ao longo dessas aulas, na discussão, extrair as mensagens morais. E as mensagens edificantes que nos chegam estão cheias delas. Desde uma simples mensagem recebida numa mediúnica até as grandes obras, né, escritas. E aí ele vai dizer que Saulo chega num carro semelhante às bigas romanas, né, que também era utilizada como transporte. Então aqui a gente já os coloca como homens que pertenciam a uma classe socialmente alta. Eles tinham recursos materiais, né, à sua disposição. Embora Saulo, por exemplo, fosse de Tarso, mas provavelmente vivia em Jerusalém, sustentado ainda pelos recursos do seu progenitor. E aí ele vai dizer: o jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. E aí ele começa a fazer uma descrição das características psicológicas de Saulo, né? Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Aqui, o que a gente poderia extrair? A gente está diante de alguém sincero, de alguém assertivo, né, objetivo, que sabia o que queria, que não se colocava em cima do muro, mas também alguém que esconde um certo traço de orgulho. Não sei se vocês concordam, porque todas as vezes que a gente, né, que se ressalta o nosso grau de apaixonamento, né, e de ser indomável, isso significa, traduz uma inflexibilidade. E essa inflexibilidade, na verdade, às vezes nos aponta que esse tipo de pessoa, que somos nós mesmos, né, temos uma determinada... achamos que temos a verdade, ou que temos a razão, e queremos fazer prevalecer a nossa vontade. Isso parece ser bastante a característica de Saulo, né? O fato da resolução implica no ânimo decidido, firme, o que é uma característica excelente para um futuro rabino, porque é uma pessoa que tomará suas decisões, arcará com a responsabilidade disso, né? E é o que se espera de um líder, né? Porque o rabino nessa época era um líder político e religioso, né, dessa época. E aí Emmanuel começa a narrar a conversa íntima que eles dois encetam. E aí tem até um certo bom humor, né, na conversa,
E aí, como vais a vida lá por Damasco? Isso também é um detalhe interessante. Saulo, natural de Tarso. Sadoc, de Damasco. E aí a gente vai ver como o tempo inteiro na obra parece que os caminhos vão e voltam. Os personagens que a gente está vendo aqui pela primeira vez, eles irão retornar na segunda parte, né? Essas cidades que a gente está ouvindo falar aqui, elas serão novamente visitadas por esses personagens em conjunturas diferentes. Então isso é interessante. Aí ele até brinca, né? Mas como estás modificado, um carro à romana, a conversação em grego, e aí ele aproveita para também falar de uma vontade íntima, Saulo, e no coração a lei sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos princípios. Ou seja, embora ele fosse mestrando, né, de atenienses e gregos, ele não desejava se dobrar à fé politeísta, né, romana, aos gentios, mas sim o contrário, de levar para eles esse conhecimento da lei de Moisés. Era um plano que ele tinha. E é um plano que ele vai levar até o fim da vida, como tudo que ele faz, né? Tudo de Saulo é assim. Se ele se decide, ele vai até o fim arcando com todas as consequências. Parece que Sadoc, mais uma vez, ele dá um pouco da sua característica, né? Que ele vai observar logo a carruagem que ele chega, que ele está se dedicando ao grego, né? As aparências, né? As aparências. Exatamente. Que você comentou anteriormente. Isso mesmo. E aí, ele, por ter tido um diálogo com a irmã de Saulo, né? Dá detalhes. Mas essa biga é indispensável para as visitas a uma casinha florida na estrada de Jope. E a conversação é grega, para travar colóquios com a legítima descendente de Issacar, referindo-se a Abigail, que a gente já conhece. E aqui a gente tem mais um detalhe da vida de Saulo. Quando ele fala mais antes, né? Estive com sua irmã e o teu cunhado. Então, Saulo tem uma irmã, né? Dalila, que vai aparecer mais pra frente. E é casada. E aí ele confessa, né? Confessa que realmente se namorou de uma moça de origem hebreia e que fazia visitas regulares e estava namorando. E aí tem mais um detalhe aqui, quando o diálogo continua. E os dois, acomodados em poltronas confortáveis, entremeando a conversação com algumas pequenas taças do capitoso Chipre. Então a gente vê aqui a presença do vinho. Isso ocorre com relativa frequência pela obra, né? Tem até algumas pessoas que tentam utilizar isso como argumento para o consumo, né, de bebidas. Mas realmente, especial na Ásia, né, naquela região, fazia parte da própria culinária, né, costumeira, tomar algumas doses de vinho. E aí ele começa a falar sobre Abigail e sobre como houve o encontro. E aqui tem mais detalhes históricos interessantes, né? Aí ele vai falar. Explicou o primeiro encontro que tiveram, em companhia de Alexandre e Gamaliel. Alexandre, um amigo de Saulo, né? Gamaliel, seu tutor. Havia uns 3 meses, a festividade íntima que Zacarias ben Hanã, adiantado lavrador no caminho de Jope, oferecer alguns amigos bem colocados em homenagem à circuncisão dos filhinhos dos seus servidores. Veja só. Veja só. Zacarias, a gente já sabe que é quem acolheu Abigail. Ben Hanã, aqui a gente está falando de uma ascendência. Hanã, embora seja um nome comum, é também o nome daquele que está no capítulo 2 de Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos. Nessa obra, Humberto de Campos, nesse capítulo, fala que Jesus, estando em Jerusalém, peregrinando, é visto por um doutor da lei. E aí ele narra o diálogo. Galileu, o que fazes em Jerusalém? Vim aqui estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Foi esse. Não estou dizendo que é o mesmo. Pode ser outra pessoa, completamente diferente. Mas é o mesmo nome. E aí a gente vai ver mais pra frente que tem mais aparentes coincidências. A gente vai chegar lá. E aí ele fala, né, que Zacarias, assim como Jochedebe, né, também foi espoliado, foi perseguido, né,
Inclusive, o próprio filho, a gente já sabe, né, que ele foi assassinado. E após grandes provações, Zacarias chegara àquele porto em péssimas condições financeiras e foi auxiliado por um patrício. E aí ele começa a fazer aqui a descrição de Abigail, né, que era realmente o seu ideal de moça, etc, etc. Então, nesse ponto, deixa eu fazer aqui só duas observações. A primeira é sobre a cidade de Tarso, né, que a gente já falou, pertencente a essa província da Cilícia, tendo essa região próxima costeira e facilitava o comércio, cultivando o linho e a atividade de tecelagem e fazendo parte de uma importante rota comercial. E só fazendo também uma anotação sobre Damasco, hoje, quando a gente vê nos jornais, vocês já viram as notícias referindo à cidade de Damasco? Vez ou outra, especial no ano passado, teve os bombardeios sírios na cidade de Damasco. A gente vê que até hoje essa região é alvo, né, de ataques, de coalizão, de guerra civil. E aí a gente vê uma cidade bafejada pelo Evangelho, onde, né, se desenvolveram ali os primeiros cristãos primitivos e ainda hoje com tanta perseguição. Só esses dois adendos. E aí ele segue mais para frente e vai falando sobre a definição de Abigail, de que ela era o seu ideal de moça, inteligente, versada na lei, dócil e carinhosa. Mas ela não era rica. Isso também é digno de nota, né? Por quê? Porque como Saulo, ele tinha pretensões de se casar com Abigail, ele buscava pelo menos que ela fosse também de descendência hebreia para que falasse com ele a mesma língua, a linguagem da lei. Ele coloca sempre a raça, né? Então, exato. de ser da mesma raça. Isso não é exatamente um perfil individual dele, mas é proveniente do contexto histórico, exatamente, do contexto social, né? Até para que os pais, de alguma sorte, não colocassem tanto impedimento. Embora a gente vê no capítulo que ele não está muito se importando com os pais. Ele escolheu Abigail e é Abigail. Mas se ele puder, inclusive, encontrar essa ressonância para confabular, né, para entretecer esse relacionamento, para ele é importante. Né? Além dos dotes de beleza que sempre são falados aqui, né? E aí Emmanuel vai dizer, Saulo falava com entusiasmo próprio do seu temperamento apaixonado e vibrátil. No olhar profundo notava-lhe a chama viva dos sentimentos resolutos com respeito à afeição que lhe dominava a capacidade emotiva. Então aqui, embora a gente esteja diante de um homem forte, decidido, assertivo, é também um homem apaixonado, né? Isso fica bem claro. Ela realmente era a mulher com quem ele sonhava. E aí ele vai dizer, até respeitando as tradições da época, que já estava viabilizando o encontro e a vivência de Abigail com Dalila. Né? Era comum que as futuras esposas convivessem um tempo na casa, né? Ou da irmã, ou dos próprios pais, para poder se ambientar com aquela cultura. E já pensou se a moda pega, o que ia ser de casamento sem se concretizar? Misericórdia. Então, e aí aqui mais pra frente ele pergunta sobre as aspirações políticas, porque tinha que sustentar a nova casa, né? Isso. Bondoso interesse, exatamente, né? A gente vê aqui uma certa ironia, né? Dizendo que ele falava isso, dissimulando, né, outros interesses. E aí Saulo diz, né? Eu não posso me queixar porquanto o tribunal me confere atualmente atribuições especialíssimas. Gamaliel há muito vem instando com meu pai a respeito de minha transferência para Jerusalém, onde me prometem lugar de relevo na admiração do nosso povo. E ele fala mais algumas coisas, e aí ele revela, tenho acima de tudo o ideal político de aumentar o meu prestígio junto aos rabinos. E isso daqui, que vem a seguir, é o que eu acho mais bonito de Saulo, né? Ele fala, porque
tudo bem, todo mundo tem ambição, né? De ser famoso, de ser conhecido. Mas acima da ambição, ele tinha uma espécie de patriotismo, né? Ele fala, é preciso não esquecer que Roma é poderosa e Atenas é sábia, tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo do Deus único. Precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Então, efetivamente, o desejo dele era também propagar. Já vislumbrava a missão dele nesse momento aqui, né? Exato. Ele só muda o conteúdo, mas o ideal dele acaba sendo, parece que esse de levar um determinado conhecimento e fazer com que esses povos conhecessem o que ele tinha a dizer. Mais ou menos. Perfeito. Ele se acha, né, preparado. O judeu fala dobrar no sentido de dobrar mesmo, no joelho. Ele quer impor. Isso. Mas ele quer impor a força. E não na inteligência, na habilidade, na beleza. Ele quer impor o monoteísmo. Deus dele, né, na força. E por isso não aceitaram Jesus, porque Jesus não era impor pela força. Né? Então ele falou, não, esse não é o nosso líder. Mas mesmo assim, né? Mais ou menos esse característica. Não tira o mérito, né? E outra coisa também, um pouco antes, fala assim, ó, além de aferir atualmente ótima remuneração, né? E também tinha um lado, Sim, né? claro, financeiro. Além do que você comentou, que ele recebia alguns recursos vindos de Tarso, independente da contribuição que me vem de Tarso periodicamente. Então o pai acho que ainda estava mandando alguns recursos para ele. Aparentemente é isso, né? Isso. Recurso de Tarso. É o que parece mesmo. Mas o posicionamento de Mário, né? É interessante para a gente fazer refletir assim. É inegável que Saulo era um homem leal, como você falou. Leal à lei e mais tarde leal ao Cristo, né? Com a mesma força, ele só mudou a direção. Mas a gente também não pode deixar de anotar que ele tinha essa coisa de impor na marra, né? E isso me fez lembrar uma questão de O Livro dos Espíritos, questão 841. Kardec pergunta assim, na parte que ele vai falar de liberdade de consciência, mesmo quando a gente souber que uma doutrina é perniciosa, não nos cabe corrigir, né, para que isso não se alastre e não cause, né, repercussões piores? Sim, dizem os Espíritos, mas educar como Cristo, pelo amor, porque a convicção não se impõe. Ou seja, esse era o equívoco de Saulo. Como a gente também tem os nossos. Mas no caso dele, era isso que ele precisava, nessa reencarnação possivelmente, mais melhorar. Não se impor. Fica mais evidente quando ele trata no diálogo para saber descobrir quem era Estevão, né? Fica mais evidente essa imposição quando... Agora, daqui a pouco, ele trata com um amigo sobre Estevão. Isso. Querendo Exato. saber quem é esse que está propagando. É. A gente vai lá, confia, né? Isso. Para dar um confere, né? Para dar um confere, saber o que ele está fazendo mesmo. Exatamente. E aí, Sadoc, e aqui tem mais uma deixa, né? Sadoc, no entanto, deixando perceber que não prestava muita atenção ao seu idealismo nacionalista, retinha no pensamento, o pensamento na situação particular. Pelo que me dizes, folgo em saber que teu pai vai melhorando progressivamente as condições financeiras e dizer-se que foi tecelão humilde, falando desses recursos que vinham, né? E aí Saulo vai dizer que isso também é muito bonito na vida de Saulo, né? Que não obstante ele vir dessa família abastada, que foi abastada porque o pai construiu patrimônio trabalhando arduamente, o pai sempre ensinou a ele o valor do trabalho, né? Um ofício humilde, hoje ele era um grande comerciário, que ele fala aqui dos transportes, né? Que as suas caravanas e os seus camelos, que eram a águia branca da época, era a forma de percorrer, né, o deserto. Além do comércio de tendas, né? Da tecelagem de tendas que também existia na época. Porque nessa época tinham muitos peregrinos que passavam de cidade em cidade e como eram distâncias muito grandes, né, que não dava para se cumprir de uma só vez, precisava-se, né, ir parando nessas tendas. Ele alugava isso? É isso que eu estava pensando. Alugava. Localiza, né? Isso, localiza, exatamente. Localiza de camelo. Isso.
E também tinha o comércio de tendas, que ele vai falar mais pra frente, né? Talvez não fosse exatamente o caso do pai de Saulo, mas também existia alugar tendas para passar uma temporada, que são as pousadas, né? E aí começa a revelação. O interesse de Sadoc em relação aos cristãos, que vai nascer mais tarde, é por conta do seu tio, né? Vim certificar-me da cura do meu tio, Filodemos, que ficou curado da velha cegueira mediante processos misteriosos, disse Sadoc. Só uma curiosidade, eu sei que não tem nada a ver, mas já que eu comecei a pesquisar, eu pesquisei também Filodemos, né? Filo, amigo, como é que se diz? Afeiçoado. Demos, povo. Não sei se isso vai ser de alguma sorte útil mais pra frente. Então, o objetivo dele também era ver de perto os cristãos e avaliar, né, a procedência deles. Como que essa cura efetivamente se houve. Porque nessa época, como a gente já viu no caso de Sérgio Paulo, a medicina era bastante rudimentar. Então, eles já pensavam aqui de, como ele mesmo diz, processos misteriosos, feitiçaria, né? E aí, Emmanuel diz que, como se trouxesse o cérebro onusto de interrogações de toda sorte, acentuou: já ouviste falar dos homens do caminho? Então essa foi a primeira vez, né? E ele já tinha ouvido falar. Agora veja a visão que ele tem. Não se trata de uns pobres galileus maltrapilhos e ignorantes que se refugiam nos bairros desprezíveis, né? Mas aí a gente pensa, né? Nessa época, haviam muitos que se diziam messias, que eram profetas, que diziam que faziam vaticínios e que até operavam algumas curas. Porque a gente vê que essa também é uma faculdade anímica e que não se dá apenas entre os eleitos de Deus, né? E também havia mercadejado de mediunidade, também havia as pitonisas que faziam adivinhações, tudo isso havia. Então, tudo bem que a gente já está afeiçoado aos cristãos, mas o cuidado, mesmo que seja um cuidado exagerado de Saulo e de Sadoc, é compreensível para a posição que eles tinham, né? Parece que o pessoal da Judéia já tinha essa visão do povo da Galileia, né? Que em outros momentos vão falar assim, o que pode vir de bom da Galileia. Exato. E aquele também fala, né? Eles já deixaram de cultivar frutos e pescaria, alguma coisa mais ou menos que ele fala lá adiante, né? Isso. Já falando dessa visão que eles tinham do povo, do pessoal da Galileia, mais ao norte. Né? Isso, exatamente. Também porque a Galileia era esse povo simples e letrado, pescador. Tem um pouco de preconceito, mas tem também o cuidado, né? E aí, só fazendo um breve parêntese, essa parte de consultar os mortos, a gente tem aquela célebre passagem de Deuteronômio, né? A proibição a consultar os mortos. Deuteronômio, o último livro do Pentateuco Mosaico, em que o legislador do povo hebreu é categórico em dizer que não se deve consultar os mortos. Tem uma palestra de Haroldo Dutra que ele explica isso, né, de uma forma brilhante. E aí ele vai falar, dentre outras coisas, que primeiro, para aquela cultura, como o povo ainda não era evangelizado, consultar os mortos poderia abrir o precedente para muitos débitos. Então, era a postura mais acertada tentar estabelecer, mesmo que fosse com extrema rigidez, a não consulta, para evitar até equívocos piores, né? E débitos piores. E aí tem uma mensagem de Emmanuel na obra O Consolador, que Emmanuel diz: a época de Moisés simplesmente não comportava conúbio com os desencarnados, não comportava essa troca, porque ainda não se tinha esse conhecimento tão ampliado, né? Desse intercâmbio mediúnico para que a gente possa crescer. E Moisés ele não proibiu por completo, né? Ele designou, acho que 70 profetas que deveriam profetizar a linguagem da época no tabernáculo. Então não eram totalmente todos que não poderiam ter esse contato. Exato. Alguns escolhidos poderiam. Da reunião mediúnica lá do tabernáculo. Ele próprio era médium. Sim, bastante ostensivo, né? E uma outra coisa interessante que Haroldo fala é que, sem querer, essa é a maior revelação da imortalidade, porque não se proíbe aquilo que é impossível de ser feito, né? Isso que eu acho o máximo. Vou botar um trechinho. Também que o mesmo legislador
conquistador. Pois Fala, é. derrogando a lei que ele mesmo Exato. a ideia que se tem assim, né? É. Achei legal. Bom, então depois dessa parte dos galileus, e aí ele vai falar Estevão, né? E contou que um homem chamado Estevão, portador de virtudes sobrenaturais, no dizer do povo, havia devolvido a vista ao tio com assombro geral de muita gente. Então, na visão dele, era alguém que lidava com feitiçaria e que estava promovendo, né, essas curas miraculosas. Lógico, mesmo que Abigail descrevesse todas as características do irmão, seria muito improvável, né? Dele ligar um nome a outro. Eu tirei uma foto para mostrar o perfil, ó, esse daqui é o meu irmão. O Facebook. Eu tinha foto do Foi condenado pra galera, as galera não era morte certa. Ninguém sobrevive a uma coisa daquela. 4 meses, 6 meses era morte. É verdade. E também agora ele era conhecido como Estevão. Né? Sim. E ele devia estar também mais envelhecido, né? O sofrimento devia estar mudado. Bom, e aí ele fala, né? Mas como pôde Filodemos submeter-se a experiências tão sórdidas? Porque Filodemos era um judeu. E a gente vê isso acontecer, não raras vezes, na igreja cristã primitiva. Alguns judeus mais sensibilizados ouvirem aquelas pregações e identificarem ali a figura do Messias, a segunda revelação. E isso era visto com temor, com pavor. Era como se você estivesse cuspindo no prato que você comeu, né? De uma forma coloquial. Era como se você estivesse denegando aquilo que você estudou a vida inteira. Era um absurdo, né? Porque é interessante, porque Jesus veio exatamente entre os judeus, porque teoricamente era o povo mais preparado para recebê-lo, né? Para receber a mensagem dele. Exato. Só que não, né? Tem um plano e tem a realidade. Exatamente. E o próprio Gamaliel, né? Ele também fala um pouco sobre Gamaliel e diz, quando ele fala aqui, né? E cheguei mesmo a trocar ideias com Gamaliel no intuito de reprimir essas atividades perniciosas. Entretanto, o mestre, com a tolerância que o caracteriza, me fez ver que essa gente vem auxiliando a numerosas pessoas sem recursos. Então, contra as obras não há, né, contra os feitos não há argumentos. Mesmo que eles propagandeassem uma doutrina completamente conturbada, mas eles estavam fazendo aquilo que os judeus deveriam fazer. Por ter tanto recurso na mão e serem os líderes políticos e religiosos, deveriam ser os primeiros a ajudar. E aí, quando a gente lembra da parábola do bom samaritano, a postura do sacerdote é bem essa figura, né? Daquele que passa largo. E aí, Sadoc, né? Mas eu ouço dizer que as pregações de Estevão estão arrebanhando muitos estudiosos a novos princípios que, de algum modo, infirmam a lei de Moisés. Aqui é a interpretação pessoal, né? Que a gente, no próximo capítulo, vai ver a pregação e vai ver que não tem nada disso. Mas a preocupação é, tudo bem que tem um bocado de doido se fingindo de Messias, mas esse doido aqui está causando estrago. Ele está movimentando as pessoas e as pessoas estão ficando sensibilizadas, né? Em relação a ele. E aí, mais pra frente, tem essa frase que Jobson lembrou, né? Todavia, não foi um carpinteiro galileu obscuro, sem cultura, que originou tal movimento? Que poderíamos esperar da Galileia? Porventura terá produzido outra coisa além de legumes e peixes? Essa frase está na obra Primícias do Reino. No capítulo, quando a Amélia Rodrigues vai falar sobre o obsidiado de Gerasa. É exatamente a mesma frase. Mas o que pode vir de bom da Galileia? A história é a seguinte, não sei se todo mundo sabe, mas Jesus atravessou o mar da Galileia para Gerasa. E lá tinha um obsidiado, que era acossado por vários demônios. É aquela frase, isso, que vivia no cemitério, exatamente. Isso, sou legião porque sou a soma de muitos, né? Quem sois? Sou legião, exatamente. E aí Jesus fala com esse obsidiado, pedindo não, né? Mandando, exigindo que os demônios saíssem do corpo dele e efetivamente, pela autoridade moral de Jesus, assim o faz. E o homem fica bonzinho e volta para as suas atividades normais, meio aturdido, lógico, né? Constrangido, mas volta.
E os demônios, na figura da narrativa evangélica, pedem a Jesus o consentimento para estar próximo de uma manada de porcos. E assim é feito, e os porcos caem no precipício. E aí quando a gente vê, Gerasa era uma cidade que vivia do comércio de porcos. Era uma, digamos assim, uma figura materialista que pensava no recurso, no prejuízo que tinha feito. Eles não pensavam na visita do Rabi, nas mensagens evangélicas, nada disso, mas no prejuízo ocasionado por conta da visita do Rabi. E é por isso, nesse íntere, que Amélia Rodrigues vai dizer que um deles disse: mas vê, olha o que esse homem faz ao visitar a nossa cidade. O que pode vir mesmo de bom da Galiléia? Não é uma expressão já da época, né? Pode ser. O pessoal da Galiléia. Pode ser. Como se fala, talvez, do nordestino, do baiano, alguma coisa assim. Isso. Uma expressão já pronta. Preconceituosa, exatamente. Poderia ser uma expressão já utilizada para se referir ao pessoal que foi de Isso. lá, né? Pode ser. Tem dois momentos aqui, da mesma forma. Perfeito. E, então, Sadoc vai dizer, né? Acredito que seja Sadoc. Fui levado a visitar ontem as obras de caridade dirigidas por um tal Simão Pedro. É uma instituição estranha e que não deixa de ser extraordinária. Então, era inegável não reconhecer, né? Não dava para não reconhecer. Crianças desamparadas que encontram carinho, leprosos que recobram a saúde, velhos enfermos e desprotegidos da sorte, que exultam de conforto, como o próprio tio. E o interessante é o seguinte: esse povo era um povo ruim, porque mesmo entre os judeus, se ficassem doentes, eram tratados como lixo, da mesma forma, esquecidos, não tinham direito à assistência, que nem Sérgio Paulo no barco, né? Era um romano, rico, bem recebido. Depois que descobriram a doença, colocaram um cativo lá e... Por isso que havia aqueles vales dos leprosos. É muito evolução. Isso, Os obsidiados também Poderia ser acabavam. jogado no mar também. Se Também. fosse pra causar Os obsidiados também eram expulsos da sua comunidade, que é o caso do rapaz de Exato. Gerazeno. Acabou ficando no cemitério, né? No cemitério, exatamente. Então eles eram expulsos da comunidade. Isso. Então parece que a gente só é querido quando a gente é útil. E hoje é assim? Nas nossas relações humanas? Ao lado da fraternidade ainda tem também esse lado, né? E a gente vai falar sobre isso com São Paulo, né, também. Coisa parecida. Exato. E aí eles começaram a falar, né, sobre essa incompreensão dessa doutrina ser tão divulgada. Aí Emmanuel vai dizer: ao finalizar a conversa, Sadoc acrescentou: eu não me conformo em ver os nossos princípios aviltados e proponho-me a cooperar contigo, embora esteja em Damasco, para estabelecermos a imprescindível repressão a tais atividades. Veja que interessante. Eu me proponho a cooperar contigo. São os modos de dominador. Então, Sim. Mas ele não toma frente de nada. basicamente, é acende a fogueira que eu jogo lenha. Exatamente. E aí isso também traduz um pouco da índole da pessoa, né? Sabendo, conhecendo Saulo, como possivelmente ele conhecia, sabia que isso daí era suficiente. E aí Saulo morde a isca. A gente não sabe quando começou essa amizade nos dois, mas com certeza foi incensando o ego de Saulo. Exato. Dentro do próprio meio judaico, ele percebeu talvez o orgulho que aquele jovem talentoso começava a despertar e o que poderia vir a favor dele uma amizade dessa. Sim. Então você incensa. Sim. Você vê que tudo ele leva um pouco o lado emocional dele. E ele desdenha. Isso. Mas sempre, e aí? Como é que tá lá? Como é que tá você com o seu cargo? Sempre. Isso. E aí, irmão? Não esqueça. Você é poderoso. E ele tá ali, Perfeito. colado. Ele utiliza Ele tá você vendo falou do além. orgulho, do orgulho. Ele utiliza ele percebe o orgulho, né? Tem uma fala que Exato, fala que então como isso- duas prerrogativas do futuro rabino em destaque no tempo poderás encabeçar uma ação decisiva, quer dizer, ele sempre pega aquele... E é o que a gente vê muitas vezes hoje. Claro. Você vê as pessoas incensando o outro
pelo lado mais fraco. É por isso que a gente aprende até aqui na casa a tomar consciência dessas portas abertas da gente. Né? Por onde é que eles vão incensar a gente? Por orgulho, pela raiva, pela inveja. Né? Isso. Então é esse cuidado que a gente tem que ter aqui. Porque até mesmo aqui dentro ou fora, é uma palavra, uma coisa que aquilo dá aquele mexe, aquela massagem. Verdade. Pô, cara, você fala tão bem, você é tão bom, e você, não diga isso não, mas no fundo você já ouviu. Você já ouviu. O grande trabalho é você ouvir e se trabalhar, porque ninguém vai acreditar. É você com você. É você e Deus. Você se trabalhou, ouviu aquilo, manteve-se a mesma pessoa, tranquila, continuando a fazer o que você faz, ótimo. Mas não tem como vencer, porque é muito difícil. Como é que você vai dizer? Eu não sou assim não, tá certo. Não. Exato. Essa descrição não parece com o tipo de obsessão, fascinação? É verdade. Que nessa obsessão a gente exatamente reforça. Causa medo, não causa pânico, é ótimo, ele não está me incensando. Isso. Agora, esse Tadeu aqui, ele traz um posicionamento, como o Raul Teixeira ele fala numa palestra, Sim. diabólica. Né? Que ele fala que diabolos é um verbo, seria um verbo grego, que significa lançar e espalhar. Aí ele fala essa coisa, né? A pessoa que gosta de espalhar, de divulgar, de maledicência, ele fala, é uma pessoa diabólica nesse sentido, não do diabo, mas de ter esse comportamento de querer ver a dissensão, a separação das pessoas e tal. É verdade. E aí ele assume, né, Saulo? Prontifico-me a executar todas as providências que o caso requer. E aí ele deixa claro que o que ele chama de tolerância, na verdade, é boa convivência, é caridade, é compaixão. Até agora a atitude do Sinédrio tem sido de máxima tolerância. Mas farei que todos os companheiros mudem de opinião e procedam como lhes compete em face dessas investidas que estão a desafiar severa punição. Exato. Uma outra coisa interessante é o seguinte: será que Saulo era o único doutor da lei realmente bem formado? Aqui a gente tem um laivo também de vaidade. Só ele se achava, né, conhecedor da lei a ponto de ser o justiceiro. Os outros estavam, né, perdidos, não estavam girando bem mais da cabeça para ter esse mesmo discernimento? Ou será que os outros estavam enxergando algo que ele não queria enxergar? Então, essa... Mais uma questão de foco mesmo, o foco dele, né? Isso. O que ele estava vendo naquela hora e a força que ele estava disposto a empregar para isso. Exatamente. E aí a gente fica, às vezes, cego, né? Quando a gente está apaixonado, a gente fica cego. Quer fazer aquilo, aí fica encontrando justificativa para manter aquela posição, exatamente. O cargo de Gamaliel seria o cargo máximo daquele grupo, né? Que ele seria o substituto de Gamaliel, então ele assumiria o patamar mais elevado. Exatamente. E Gamaliel, como a gente vai ver no decorrer da obra, era também uma pessoa bastante ovacionada, respeitada, né? Já tinha anos no cargo. E também tinha essa postura amável, compreensível. A lei dominante, né? Sim, sim, mas perceba, quando a gente já vai apaixonado, mesmo que a pessoa fale de Moisés, a gente não deturpa? Porque o discernimento não está lúcido, né? Não está cristalino. Essa é a questão. Mas a gente também vai analisar o discurso, que o discurso é dito. Inclusive o discurso também está em Atos. A pregação de Estevão, salvo engano, está em Atos. Vamos trazer para a próxima aula. E aí, aí agora a gente entra numa parte mais light, né? Depois dessa tensão toda, ele decide que vai... Aí vem um romance. Ele decide que vai lá assistir, para ver qual é de mesmo, e vai então na direção do Porto de Jope. E aí a descrição é belíssima. Só uma coisa interessante aqui. Diga, né? Uma dica, assim, da cultura, dos hábitos religiosos, da vida, né? Sim. Logo seguindo aí, depois dessa coisa do discurso, né? Que ele disse, pagarão muito caro pela audácia de ofender os
Códigos religiosos. Logo depois, na página 71, que fala de... Começa aqui falando logo no primeiro parágrafo. Anás? Alexandre, parente próximo de Anás. Anás era o sogro de Caifás. Isso, vamos falar sobre isso. E aí ele diz depois assim, que incluiu o Zacarias, não foi no meio desses comerciantes prestigiados, privilegiados, que eles que podiam vender animais para os sacrifícios do templo, que Sim. era um negócio altamente rentoso Sim. naquela ocasião, e que o discurso de Jesus já Condenava. pregava o contrário, e o discurso, a palavra de Jesus era uma ameaça a esse comércio livre, perfeito. Né? Então, entre outras coisas, Jesus ameaçava, né, aqueles que se enriqueciam com essa prática. Perfeito, muito bem. Vocês lembrar, quando em Atos a gente tem a descrição do Pentecostes, porque na hora do Pentecostes, que os apóstolos começaram a falar em diversas línguas, quem estava próximo, entre os fariseus, acusaram-nos de ter bebido, de serem loucos, de não falar coisa com coisa. Exatamente. Isso. Então, é exatamente essa descrição da logomania, fazer discursos desconexos. É uma forma de desvalorizar o discurso, né? Exato. Eu não entendo e aí eu desvalorizo para poder, né, me sentir melhor. Bom, então ele faz aqui a descrição da casa, né, onde Abigail vivia com Zacarias e Ruth. Zacarias estava financeiramente se reerguendo, né, com base nessa oportunidade de negócios dado pelo Patrício. Então a gente vê aqui que existia uma espécie de antagonismo entre a fé cristã e a forma que ele estava utilizando para sobreviver, né, em um determinado ponto. Como o Nelma bem colocou, a menção de Alexandre, parente próximo de Anás, quando o Cristo foi preso, ele foi levado, né, para Anás e Caifás, que teve aquela ocorrência do soldado romano ter batido na face do Cristo. Ou seja, a gente aqui é interessante como o tempo inteiro essas histórias se misturam. Ao mesmo tempo que a gente abriga nesse lar uma figura como Abigail, que se converte numa cristã convicta, a gente tem também aqui uma proximidade para com aqueles romanos que foram, querendo ou não, os incriminadores no processo do Cristo, né? Então, o tempo inteiro essas histórias aí se coadunam, né? Se conectam. E aí, mais pra frente, Emmanuel vai falar, né, que a irmã de Gesiel parecia haver refundido a delicadeza dos traços femininos na forja dos sofrimentos experimentados. Aqui, pelo menos na leitura que fiz, eu não percebi se Abigail tinha confessado tudo o que havia ocorrido com ela, a Saulo. Não sei se vocês observaram isso. Se ela contou todas as peripécias que ela tinha passado. Desventuras, obrigada. Da perda da casa por conta do espólio de Licínio Minúcio, da morte do pai. Eu vi aqui que ela fala com bastante ênfase na separação do irmão. E né? pede para que Saulo procure Estevão, né? Ele Sim, assume reiteradamente. isso. Quer dizer, ele sabe que ela se separou do irmão, assim, bruscamente, dramática. Agora os detalhes realmente. Mas acho que ele vai Parece precisar que não. receber de alguma forma a favor dele, Isso. né? Advogar a favor. Exato. E o desejo dela era justamente que os dois se dessem bem. Porque ela via uma similitude, por incrível que possa parecer, né? Entre o amor à lei de Gesiel e o amor à lei de Saulo. Veja a percepção diferente, né? Quando Saulo... Bom, já estou adiantando. Mas sim, a percepção de Abigail era que os dois falavam o mesmo discurso. Exatamente. Embora o discurso agora de Estevão tinha sido levemente transformado por conta... Mas é isso, que acho que os dois pegaram, eles tiveram a mesma fonte, né? Só que cada um tiveram um olhar. Eles começaram a distinto, estrada no Isso. mesmo caminho, cada um. Exatamente. Perfeito. Então eu acho que
como a Abigail não conhecia ainda as coisas da casa do caminho, então ela, pra ela, estava, os dois estavam... Falam a mesma língua. Voltando um pouquinho sobre o que você perguntou, talvez ela tivesse conversado, mas Emmanuel não achou importante, talvez relatar todo Anotar, né? Porque aqui na página 67, Sim. ele fala, né, o próprio Paulo fala, adotada pelo casal, né, Zacarias e a esposa, uma filha muito cara, havia sofrido amargamente em Corinto, ali deixando o pai morto e irmão escravizado. Algumas linhas do que aconteceu, mas pode ter se aprofundado, né? Já tinham 3 meses de conhecimento, de convivência, pode começar muita coisa. Ele não se interessasse tanto por essa relação dos irmãos. Para ele queria ela. Isso. Ele essa parte que ele está tolerando. Vou fazer essa concessão. É uma tolerância que ele está fazendo. Mas Ele parece que Não é muito, o que eu percebi é que essa é uma tolerância com ela com o irmão. Tanto que quando ela pergunta do amor dela pelo irmão, se ele igual ele. Amas mais seu irmão? Isso é uma pegadinha que ela percebeu. Ela não era nenhuma tola. Nós vamos ver aqui que ele não quer nem a concorrência do irmão. O irmão vai concorrer comigo, eu quero ficar sozinho com você. Quem é esse daí? É mais um para concorrer comigo? Ninguém concorre. Porque ele tinha irmã. Isso. Não entendi o amor fraternal. Mas ela, em certo ponto aí, é como se ela submetesse o casamento Pois ao Ela encontro queria que mais. E ela até pergunta em Isso. um certo pedaço assim, mas vai dar tempo encontrar Estevão? Isso, Porque 6 ele diz, meses. eu quero casar. Isso contraria. Aí ela Daqui a diz, 6 meses a gente se encontra. Agora fica aparecendo nos tempos de hoje que é um relacionamento extremamente abusivo, né? Já inicia abusivo. Olhos dominadores e apaixonados. Ou é uma coisa ou é a outra. Ou é uma coisa, domínio ou é outra coisa. Não tinha lei, Abigail de Júpiter, não tinha Abigail de A briga aí pra mim, Acho que todos os relacionamentos eram assim naquela época. Se ela quiser sobreviver. casais, Isso era ela com a sorte. dinâmica do casal era diferente, a posição da mulher. A pergunta causou uma estranheza. A primeira pergunta em relação ao irmão e depois quando ele termina dizendo e fixando nela os olhos dominadores e apaixonados assustou. Paradoxal, né? Ah, não, foi no mesmo momento, perdão. Quando ele pergunta sobre o irmão. Mas fica mais claro mais adiante essa coisa da choca um pouquinho. Né? A Eu pergunta. senti essa coisa, ai, quanto amor, ai meu Deus. Sim. Ele seguiu o papel de ser um sumo sacerdote, ele tinha uma família equilibrada, seguindo as leis de Moisés. Sim. É, acolhida. A pergunta que eu faço é a seguinte: a postura de Abigail é a postura esperada por uma mulher cristã hoje? Não, tem que ver o contexto. E a renúncia? Porque tem mulheres cristãs hoje que ainda se comportam dessa forma. Né? Se a gente, com todo respeito, for partir para os cristãos evangélicos, tem muita mulher que se comporta dessa forma. Cristã Para manter a católica. linha que ela estava esperando, para seguir aquele linha de Não é entendido como submissão. Tem que ver Não, o não é contexto. Não, contexto histórico, mas hoje. como submissão. Mas ainda hoje você Submissão hoje, encontra né? mulheres que acham que isso é normal, é comum. Isso, pra mim, não é normal, não é comum. Eu não me comportaria. Veja que aqui ele traz a discussão do feminismo. Com Sim, certeza. sim, sim. Bem interessante isso. Bom, mas eu também entendo que tem a ver com o contexto histórico. As juras dela de amor, né, que ela faz pra ele, né? Ela jura ser fiel, jura esperar, jura, então ela reforça ainda Renunciar, mais, né? Fazer tudo que for possível. Sobre a pergunta que ele fez se ela o amava, o irmão mais do que a ele. Ela não respondeu. Será que não foi porque ela estava numa fase de avaliação ainda, né? Como ele falou que tinha que passar um tempo com a irmã e tal. Será que ele estava talvez querendo saber se ela não estaria querendo utilizar a influência dele para localizar o irmão? Podia ser um teste. Vamos ver, porque só quer porque está querendo achar o irmão tão assim.
Mas ela não responde, ainda assim, quando ele pergunta a quem ela ama mais, ela não responde. Né? Muda de assunto, né? Ela dá uma ligadinha. Porque é diferente. Como é que a gente vai dosar? Exatamente. Você colocar se gosta mais de um e de outro. É difícil. Pode fazer essa pergunta. Se ela disser, não, eu gosto mais de meu irmão, ele não ia gostar. Não, eu gosto mais de você, então eu não vou fazer isso consigo. Ele. Se você não gosta tanto dele, pra que pessoas? Vamos casar logo. Então, E aí é interessante que ela faz uma descrição dele, né? Então, Saulo por Abigail. Não era ele um homem excessivamente sentimental, dado as efusões dos carinhos. Acha isso? Hã? Tá na página 72. Dado as efusões dos carinhos que passam sem maior significação, mas compreendera-lhe o espírito nobre e leal que um profundo sentimento de autodomínio assinalava. Isso daqui é interessante. Primeiro que Abigail vê o lado bom de Saulo. E é difícil a gente reconhecer. tudo aquilo, o que ele tem de bom pra eu ficar com ele? Isso. E esse É tipo assim, ele não é aqui vai... romântico, mas ele é forte. E ela precisa Sim. dessa força dele. Isso, exato. O autodomínio, né? Esse autodomínio também traduz pra gente que para Saulo ser quem ele era difícil. E vai se revelar bem depois. Exato. Ele renunciava a não expressar a sua emotividade, embora tivesse emotividade. Isso também é digno de louvor, né? E aí ele vai dizer mais pra frente. Sublime atração, essa que a impelia para o jovem sábio, voluntarioso e sincero. Às vezes, parecia-lhe áspero e enérgico em demasia. Olha aí. Então, para ela também feria, né, a sensibilidade. Suas concepções da lei não admitiam meios termos, inflexibilidade. Né? Mas aqueles meses de convívio quase diário davam-lhe a conhecer o seu temperamento indômito e inquieto, a par de um coração eminentemente generoso, em que uma fonte de ignorada ternura se retraía em abismais profundezas. Abigail conseguia mergulhar na intimidade emocional de Saulo. É verdade. Eu não acho ela submissa, eu acho ela empoderada. Extremamente empoderada. Porque ela, uma mulher que não tinha acesso à cultura, não tinha acesso à escola, nada, ela tem essa percepção desse comportamento dele. Então, eu acho que a submissão dela era inerente à época, era o que se esperava de uma mulher daquela época. Mas ela não era um espírito submisso ou frágil. Inclusive, essa fala dela, quando ela fala do irmão, né? Entende o meu coração fraterno e isso me exime de mais amplas explicações. Ou seja, ela cortou Ela ali. corta. E pra mim, o restante da fala, ela diz, ele é a pessoa mais especial pra mim. Se você tem capacidade de entender isso, se não... De certa forma, ela arrisca, exatamente. E isso é importante, porque ela não dissimula os sentimentos, para não enganar Saulo e também para não contrariar os valores dela. E aí, se a gente se colocar no lugar dela, né? Foi meio Jesus, né? Exatamente. Bom, e aí ela faz... isso também é importante, a situação que ela passou, porque assim... Os dramas emocionais que ela viveu têm repercussão tanto na saúde física, também como no comportamento de querer buscar alguém que lhe transmita essa segurança. Então a gente vê que Saulo e Abigail eram polaridades, né? Um complementava o outro. Gesiel incomoda. Mas eu também não vejo isso daqui com agressividade não, Nelma. Há problemas imediatos a resolver. Isso. Imediato Ponto. para seu irmão. Nosso casamento é imediato. Mais uma vez, né? Eu assim, Sim, ok, seu irmão a gente vê daqui a pouco, mas os nossos projetos. Um Gesiel incomoda, um Estevão Exatamente. E aí eles começam a falar, né? Os diálogos de amor sobre a natureza, falando das esperanças. Tem uma parte aqui que eu grifei, que eu acho bem interessante.
Saulo... Não, primeiro, uma coisa assim que fica bem marcada. Ele diz, né? És o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. É como se ele depositasse nas mãos dela o direito de expressar suas emoções, né? E mais pra frente, ele vai dizer, Emmanuel, Saulo sentia a alma ressecada, sedenta do verdadeiro idealismo. Por que eu acho isso interessante? A sede de Saulo, que mais tarde se traduziu na perseguição, né, que a gente já sabe, na verdade ela começa muito antes. E todas as vezes que a gente tenta esconder as nossas emoções, né, Sigmund Freud que tem uma frase que ele diz, né, as emoções não tratadas ou não trabalhadas jamais morrem, né, elas ficam soterradas vivas e aparecerão de novo de uma forma pior, mais tarde. Então é a mesma coisa. Todas essas emoções, esse desejo, né, esse vazio interior que deseja ser preenchido, que a gente tenta buscar e não consegue, acaba gerando essas fragilidades, né, no nosso mundo íntimo. E a gente vai somando isso até um ponto que torna insuportável. Então, a explosão mais para frente que a gente vai ver de Saulo, na verdade, é produto de uma série de, digamos assim, proibições, né? Retraimentos, exatamente. Proibições de expressar essa emotividade, né? Ele tinha sede, na verdade, tinha sede de paz. E a forma como Abigail, mesmo depois de todas os sofrimentos, fala com ele, né? Deus é bom, está na página 74. Replicou ela com enlevo. E somente agora reconheço que, depois de tantos sofrimentos, ele me reservava na sua misericórdia infinita o tesouro maior da minha vida, o teu amor na terra de meus pais. Teu afeto, Saulo, concentra todos os meus ideais. Então, depois de ter sofrido tanto, ela, enfim, agora encontrava nele esse repouso, né? Esse alento. E não esperava, enfim, o alento. Isso. E aí eles falam, né, dessa reciprocidade. Muitas vezes eu já me questionei pessoalmente sobre esse amor verdadeiro. Tem uma obra psicológica, Os Parceiros Invisíveis, de John Sanford, que ele vai falar das polaridades, dos apaixonamentos, como se dá. Eu já tentei me questionar muitas vezes se Saulo verdadeiramente amava Abigail, ou se era só o poder, ou se era uma paixão misturada com amor. A verdade é que só Saulo sabe. Porque, né, o que se passa no nosso mundo íntimo, por mais que a gente tente decodificar, mas sempre o nosso julgamento vai ser impreciso, né? E aí, segue mais pra frente. E aí tem uma parte aqui que a Emmanuel fala sobre a infância e a adolescência de Saulo, que nos faz com que ele cresça mais ainda aos nossos olhos, né? Tá na página 75, no último parágrafo. Habituado aos longos e difíceis raciocínios, escaldando o cérebro nos silogismos dos doutores em busca de futuro brilhante, aí sentia a alma ressecada, sedenta de verdadeiro idealismo. Ele projetou todas as esperanças nessa soberania intelectual, né? E deixou a parte da realização sentimental para depois. E às vezes a gente também faz isso. Escolhe se formar e ter uma ascendência, né, na nossa profissão para depois casar, depois ter filhos. E a gente vê que às vezes a gente acaba... a vida cobra um preço caro por essa sede, né? Eu lembrei, até que fez essa parte que me lembrei de uma colega minha, psicóloga, ela falou assim, que tem pessoas que é como se a vida fosse um armário com várias gavetas. E tem pessoas que oneram muito uma gaveta. E aí depois esquece que existe um todo de um armário. E aí quando vão ver, se deparam com o armário inteiro e não deram conta de todas as outras gavetas da vida, né? Então, assim, profissão, boa analogia. os amigos, a saúde, enfim. E aí ele é como se eles conseguissem... Ele fala que ele narra, inclusive, né? Que os outros homens
buscavam isso, aquilo, e ele era oferecido a outras mulheres e tudo, mas que ele tinha concentrado a vida dele naquele, ou seja, o projeto de vida dele estava concentrado naquilo ali, ele concentrou realmente, e foi isso também que eu grifei, essa parte que você falou agora, ele concentrou justamente na sabedoria, enfim, com esse idealismo dele, né, a gaveta dele era bem pesada, né, disso. Eu acho que dizer até que ele, nesse ponto, é como se ele achasse realmente que ele iria decidir como ia ser a vida dele. Não existia Deus era ele. Tanto que a raiva grande que ele teve quando ele perde a Abigail, ele não consegue entender. Olha, não sabia. Mas só... Spoiler, nada de spoiler. Passou. Mas assim, Olha, eu acho o seguinte, ó, quem já leu o livro... Entendeu? Pronto. Entendeu? Pronto, acabou, passou. Ó o perdão. Puxou do gancho do que ela falou. Aí puxou. Tadinho de menino. Eu acho, viu, Patrícia, que esse comportamento de Saulo quando jovem, né, é assim, bem atípico, né? Porque ele tinha acesso ao que ele queria, era de família rica, era culto, ele podia ter tido aventuras, até mesmo naquela época, né, a gente sabe que as coisas se processavam dessa maneira. Então, eu penso assim, será que ele essa missão já estava traçada para ele, né? Então ele já era, digamos assim, especial, porque ele foi diferente, ele teve uma adolescência diferente. Não é? Por decisão dele, né? Por decisão dele. Sim. Pois é, alguma coisa no íntimo Mexia dele nessa direção. Isso. já Dizer o que mostrava era, que, né? porque não era diferente dos outros. Exato. Né? Aqui ele diz que ele se mantinha casto. Pois é. Se manteve casto, porque ele achava. Mas isso também é fruto de uma tradição pouco respeitada. Era isso que eu ia perguntar, os pais dele, o que incutiram nele aí? Porque a gente conhece Paulo agora, né? Jogar no mundo de Abigail. Porque você conhece agora. E mais pra frente, né? Saulo, enérgico e resoluto, removia a intervenção dos entes caros no que concerne a escolha que afetava a decisão do seu destino, que corrobora aquilo que ele falou, né? De que era ele o construtor do seu próprio destino, né? Sem intervenções de familiares e talvez nem do próprio Deus, né? E mais 6 meses ele resolveria então casar-se com Abigail. Tem uma parte que eu também achei interessante. Saulo de Tarso experimentava todos os anseios da mocidade impetuosa do seu tempo. Assim também como Gesiel, né? Assim também como Abigail. Mas realmente ele escolhe essa renúncia, né? Não teria um pouco também daquele, seja se eu falar assim, sim, não, né? Aquela coisa da resolução. Ele já trazia um pouco disso, né? Apesar de ser Da um pouco doentio, assertividade. talvez, mas essa coisa, não, é isso, não. E acabou. Um monte de outras coisas. Exato. Mas a gente fica muito preso também Eu não sei se era esse bom. Saulo de Tarso, ignorando talvez que a gente está falando de um espírito que tinha outras vidas. E o que em outras vidas caracterizou ele retornar com essas características psicológicas? Antes de ser Pois Saulo. isso. Aí vem muito o que Patrícia falou assim mais no início, que ela falou de... não vou lembrar essas palavras, mas assim, a gente sabe que Kardec veio com a missão e ele tinha já como espírito todos os caracteres, mas tinha um plano B para caso ele falisse. Né? Quando você fala assim, que ele era muito resoluto, tinha a questão do orgulho, do ser muito austero, e que talvez fosse isso que ele tivesse que mais trabalhar nessa vida. Talvez ele viesse para abrandar a lei mosaica, mas ele tenha ficado muito arraigado a ela. E aí veio o plano B, né? Quer dizer, assim, fala corações, claro. Pode ser, mas sim. trazendo para dentro do espiritismo que a gente conhece. A gente É uma reencarnou personalidade. quantas vezes? 2000 anos de catolicismo. Sim. Da época dele para trás, lei mosaica. Uhum. Quantas vezes ele já veio e a lei mosaica ainda imperava? Isso. E porque ele, como a gente falou, de repente já era um espírito que já tinha condição de, a partir das experiências que ia viver, talhar, né? Aquele crescimento emocional. Tem uma obra de Hermínio. Todo mundo junto, aí já tem. Já é outra coisa. Tem uma obra de Hermínio que ele fala de 2 existências, né? Paulo e Lutero. Ele faz um silogismo histórico
E ele chega a essa conclusão. A Federação Espírita Brasileira diz que todas as evidências levam a crer que Hermínio estava certo, está certo. Eram Duas vidas de Paulo. Paulo e Lutero. Antes não. Antes a gente não... Só são elucubrações. Flávio recentemente encontrou uns textos de um indiano após Paulo, né? Que leva a crer também que foi a reencarnação de Paulo. Então a gente já teria 3. Mas também são... Hermínio é As Marcas do Cristo. Tem 2 volumes. Uma de Paulo, uma de Lutero. Depois eu mando no grupo esse nome desse indiano. É interessante porque esse indiano, no começo da vida dele, queimou o texto sagrado, os evangelhos. Ao ouvir falar do nome de Jesus, repudiava. Pois é. E aí a gente poderia pensar, mas Paulo não saiu daqui, pelo menos transformado? Por que ele voltou àquela velha coisa arraigada do fariseu? Controverso. Mas... Isso. Mas Isso. E será que uma reencarnação só seria suficiente para ele vencer todo esse orgulho e essa vaidade vinda dos fariseus? Que ele acabou essa reencarnação transformado, sem dúvida. Mas provavelmente ele ainda não estava purificado. Será que a transformação já estava consolidada? Pois é. Um outro exemplo